Olá, agora vamos falar de pronomes demonstrativos. Você viu comigo até aqui que o pronome demonstrativo ele pode ser usado em 3 situações. Então você pode usá-lo para apontar para o espaço, né? Quando o pronome indica objetos que estejam localizados perto de quem fala ou perto de com quem se fala. Então esse é o uso do pronome demonstrativo no espaço. Você pode usar para apontar para um tempo passado ou futuro. E você pode usar para apontar para o texto. Então eu trouxe aqui um quadro para você, veja. Você já viu esse quadro comigo lá na aula anterior, mas agora eu vou explicar o uso de cada pronome desses aí. Então, de um lado você tem isto, este, esta, isso, esse, essa e aquilo, aquele, aquela. E vou mostrar isso nas 3 situações, no espaço, no tempo e no texto. Então, vamos devagar. Vamos primeiro falar do espaço. Quando eu preciso apontar para objetos localizados espacialmente, quando é que eu uso isto, este, esta, isso, esse, essa e aquilo, aquele, aquela? Vamos ver. Se eu quiser apontar para o que está perto do falante, eu vou usar isto, este, esta. Então, isto, este, esta apontam para o que está perto do falante. Exemplo. Este material aqui é meu. Então, por que eu usei este? Porque eu estou falando de um material que está perto de quem fala. Este material aqui é meu. Agora, se eu quiser apontar para algo que esteja perto do ouvinte, então agora não está mais perto do falante, está perto de com quem se fala. Então, se você quiser apontar para algo que esteja perto da pessoa com quem você fala, aí você diz esse. Veja o exemplo. Esse material aí. Então, ele disse aí, esse. Esse porque está perto da pessoa com quem se fala. Tudo bem? Agora, se você quiser apontar para algo que esteja distante de ambos, aí, veja. Você vai usar aquilo, aquele e aquela. Então, aquilo, aquele e aquela, você usa para apontar para objetos que estão distantes de ambos. Veja o exemplo. Aquele material ali é meu. Então, por que eu usei o aquele? Porque está longe do falante e longe do ouvinte. Longe dos dois. No dia a dia, você usa muito esses pronomes demonstrativos. Quer ver? Nas correspondências oficiais, por exemplo, você é do TRT e quer mandar um ofício para quem é do TJ, tá certo? Aí, você vai solicitar informação. Então, vamos lá. TRT e TJ. Aí, eu quero escrever pedindo informações ao TJ de um processo que está lá com eles. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer assim, solicito informações acerca desse processo. Então, veja, quando eu quero informações acerca de algo que não está perto de mim, mas com quem se fala, eu uso isso, esse e essa. Então, solicito informações acerca desse processo que tramita no seu tribunal. Então, sempre você tem que pensar na pessoa que escreve. Se está perto dela, este. Se está longe dela, esse. Digamos que você esteja escrevendo, mandando um e-mail para um amigo seu que está morando numa cidade, lá em outra cidade, já não mora mais na mesma cidade que você. Aí você quer saber como é que anda a cidade dele. Aí você fala assim, solicito informações acerca... Não, solicito fica muito formal, né? Como vai essa cidade onde você foi morar? Essa cidade. É assim que você fala. Essa cidade onde você foi morar. Quer ver um outro exemplo do dia a dia? Você fala assim, olha, juro que vi com estes olhos que a terra há de comer. Sabia que é assim que você tem que dizer? Juro que vi com estes olhos, porque são os olhos da pessoa que fala. Então, estes. E daí por diante. Agora, vamos falar do tempo. Quando é que eu uso isto, este, esta, isso, esse, essa, aquilo, aquele, aquela? No tempo. Vamos ver. Então, no tempo, atenção, são 2 situações. Se você quiser falar do presente ou do futuro, mas um futuro próximo, você vai usar isto, este, esta. Exemplo.
Estes dias têm sido agradáveis. Por que eu usei estes? Porque eu estou falando do presente. São os dias que eu estou vivendo, por isso é estes dias. Se eu quiser falar de um futuro, então olha, futuro próximo. Nestas férias viajarei. Então eu quero falar de um futuro não distante, aí vai ser nestas férias, tá bom? Mesma coisa, quer ver? Você fala assim, ó, esta semana tem sido boa, a semana que eu estou vivendo. Neste fim de semana eu vou à sua casa. Por que neste? Porque é o fim de semana futuro, próximo, tá certo? Mas se for passado, você quer falar de um passado, de um final de semana que passou, olha o que você vai usar. Isso, esse, essa, você usa para passado não distante. Então, se você quiser falar do passado, aí você vai usar isso, esse, essa. Exemplo. Nesse domingo, fui ao Maracanã. Então, por que eu usei nesse? Porque eu estou falando de um passado, fui, não distante. Ó, nesse domingo, viajamos. Fomos para outra cidade. Neste domingo, viajaremos de novo. Entendeu a diferença? Agora, aquilo, aquele, aquela, você usa para tudo que estiver distante. Seja um passado ou um futuro mais distante. Você vai usar aquilo, aquele e aquela. Veja as situações. Aquelas férias de 2000 é um passado distante, por isso eu usei aquelas. Você pode usar também o aquilo, aquele, aquela para um futuro, quer ver? 2020. Não vou nem colocar 2010, agora eu quero um exemplo com futuro, 2020. Aquelas férias de 2020 serão, entendeu? Então você usa tanto para o passado quanto para um futuro. Não é comum, mas você pode usar. Por exemplo, você quer fazer um planejamento para daqui a 10 anos. Aí você diz, olha, naquelas férias eu já estarei bem longe. Entendeu? Então você pode usar tanto para passado quanto para futuro. Agora vamos ver a situação que mais vem nas provas. Agora você vai aprender a usar os demonstrativos no texto. Vamos ver? Bom, então agora no texto. Quando é que eu uso isto, este, esta? Isto, este, esta, nós vamos usar para apontar para algo que vem depois no texto. Este número é a dica do teste 7. Então, se você quiser apontar para algo que vem depois, que vem adiante no texto, você usa isto, este, esta. Tudo bem? Agora, se você quiser retomar o que foi dito, então digamos que você queira, veja. Agora, então, ó, isto, este, esta, você usa para o que vem depois. Mas se que você quiser apontar para algo que já apareceu no texto, aí você usa isso, esse, essa. Isso, esse, essa, você usa para retomar o que foi dito. Exemplo. 2. Esse número é a dica do teste. Então, por que eu usei esse? Porque eu quero retomar. Quer ver? Você está escrevendo, aí você diz assim, diante disso, é assim que você vai dizer. Então, você veio com uma abordagem, você está expondo um pensamento. Aí depois você quer dizer, diante disso. Então, o certo é dizer diante disso. Por que disso? Porque eu estou retomando o que foi dito anteriormente. Então, isso, esse e essa são pronomes que têm, anote aí, uma função resumitiva. A função de apontar, de resumir o que foi dito anteriormente. Agora, se eu tiver 2 ou mais antecedentes, aí, observe só. Se eu digo assim, olha, Maria e Antônia chegaram.
Se eu disser assim, olha, essa é minha grande amiga. Se eu disser essa é minha grande amiga, você acabou de ver que essa, isso, esse e essa nós usamos para apontar para o que foi dito, não é? Quando eu digo essa, não dá para saber quem é, porque essa pode ser qualquer uma, pode ser a Maria ou a Antônia. Por isso, para evitar qualquer tipo de duplo sentido, qualquer tipo de ambiguidade, quando você tiver dois ou mais antecedentes, aí você tem que observar o seguinte: se você quiser apontar para a mais próxima, você vai dizer esta. Esta apontando para Antônia. Se você quiser retomar a mais distante, você vai usar aquela. Aquela apontando para Maria. Se você usar essa, não dá para saber quem é, entendeu? A não ser que você queira retomar as duas. Aí a história é outra, quer ver? Observe só. Se quiser dizer que as duas são amigas, aí eu digo, essas são minhas amigas. Mas aí tudo bem, porque isso, esse e essa não tem uma função resumitiva, a função de retomar tudo que foi dito, aí tudo bem. Essas. Aí você está apontando para todas. Mas se tiver que diferenciar entre o mais próximo e o mais distante, observe, eu já coloquei isso para você, veja só. Então, com dois antecedentes, veja isso aí no quadro, nós vamos usar este para o mais próximo e aquele para o mais distante. José e João estudaram. Então, veja, eu quero retomar João, que é o mais próximo. Eu vou usar este. Eu quero retomar José, que é o mais distante. Eu vou usar aquele, entendeu? Se eu quiser retomar os dois, aí eu digo esses. Esses foram aprovados. Agora, esse sozinho eu não posso dizer esse, porque esse pode ser qualquer um deles, José ou João. Entendido? Tranquilo? Você acabou de aprender o uso dos demonstrativos. Veja agora uma questão que eu trouxe para você do CESP sobre esse assunto. Vamos lá. Observe o que a banca diz na questão. Ela vem com um texto e aí ela diz assim: o termo isso refere-se à expressão visão conservadora. Bom, já sabemos que isso, esse, essa são pronomes que devem ser utilizados para retomar o que foi dito, não é? Então, eles têm a função resumitiva. Mas aí, para você saber se ele está retomando mesmo isso que a banca diz que ele está retomando, você tem que ir ao texto, você tem que ler o que veio antes do pronome isso. Vamos juntos, vamos lá. Então, nós vamos à linha 15 e vamos ver se isso retoma mesmo o que a banca diz. A banca diz que ele está retomando visão conservadora. Nós vamos ter que ler para verificar. Vamos lá. Ainda prevalece uma visão conservadora sobre o que é educação. A natureza possui uma dimensão formadora. Isso subverte a forma de se tratar a relação entre o ser humano e o meio ambiente. Ora, o pronome isso não está retomando visão conservadora lá da linha 13, não. O pronome isso está resumindo o período antecedente. É como se ele pegasse esse período aqui e juntasse tudo num pacote. Isso tudo, né, subverte a forma de se tratar tal. Então, o pronome isso tem a função de retomar o período antecedente e não visão conservadora. A assertiva está errada, entendeu? Nada demais, tá vendo? Então, para resolver essa questão, você só precisava saber que o pronome isso, ele sempre retoma o que foi dito. Agora, tem que ler mesmo, né? É uma questão de leitura, de compreensão de textos. Eu trouxe mais uma, veja. Vamos ver a próxima questão. Vem um texto, e aí a banca diz: a expressão esse quadro é elemento coesivo.
A banca usa muito o nome coesivo. O que é coesão? Coesão é conexão. Toda vez que você ler algo, elemento coesivo, coesão é ligação, conexão. Então, olha o que a banca quer saber. Ela quer saber se esse quadro é elemento coesivo que retoma informação contida no período anterior. Então, vamos ver se esse quadro retoma o que está no período anterior. Sabe o que é período, né? Período é aquele trecho que vai da letra maiúscula ao ponto final. Então, nós temos que ver se esse quadro é, de fato, o quadro que foi dito no período anteriormente. Você já sabe que o pronome esse, ele tem essa função de resumir o que foi dito. Só falta saber se ele está resumindo isso mesmo. Vamos lá. Linha 4. Bom, o período anterior é este período. Ele havia dito, já se tornou crônica, então ele diz, já se tornou crônica a escassez de mão de obra qualificada no Brasil, o que pode comprometer ainda mais a capacidade produtiva do país nos próximos anos. Então, veja, já se tornou crônica, tal, que pode comprometer ainda mais. Então, o que ele está apresentando ali? Está apresentando um quadro, que é um quadro, não um problema. E aí ele diz, se nada for feito urgentemente para reverter esse quadro, que quadro? O quadro que foi dito anteriormente. O período que foi dito anteriormente. Então, o pronome esse está retomando o período anterior. Certo? É exatamente o que a banca diz. É o quadro que está no período imediatamente anterior. Certa a assertiva. Entendido? Pronto, você já está fazendo questões do SESP-UNB. Mas agora temos que avançar no programa, no conteúdo programático lá do seu edital. Em língua portuguesa, qual é um outro tópico que é importantíssimo para quem vai fazer INSS? Veja, pronomes relativos. Você vai ver muitas questões em que a banca trabalha com o uso do o qual, que, quem, cujo. Você vai revisar aqui comigo agora o uso dos pronomes relativos. Bom, mas vamos devagar. Primeiro vamos à teoria, depois vamos às questões. O que eu quero? Primeiro eu quero saber se você entende o que é pronome relativo. O nome já diz, olha, relativo. Relativo é aquele que se relaciona com algo que foi dito anteriormente. Pronome relativo é aquele que retoma um antecedente. Veja só. Pronomes relativos referem-se a um termo chamado antecedente. O pronome relativo, ele substitui o termo antecedente. É isso que eu quero que você entenda. Se for necessário, anote aí. O pronome relativo substitui o seu antecedente, evitando que esse antecedente apareça de novo na frase. Ele substitui. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, olha, o menino chegou, o menino passou no concurso, eu conheço a mãe do menino. Você até entende. Você entendeu o que eu falei, mas não ficou bom, concorda? Sabe por que não ficou bom? Porque eu repeti a palavra menino. O menino chegou, o menino passou no concurso, menino. Para você evitar essa repetição, você deve usar os pronomes relativos. Então, eles existem para substituir, eles substituem elementos anteriormente citados no texto. Então, para você não ter que repetir o substantivo, você usa o próprio relativo. Então, quer ver? Nessa frase, para eu não ficar repetindo o menino, seria assim, olha, o menino chegou, o menino chegou. Então, vai, o menino que passou no concurso chegou. Eu não preciso dizer o menino chegou, o menino passou no concurso. Eu vou dizer o menino que passou no concurso. Entende? Então, eu vou usar o pronome que para substituir o menino, evitando que menino reapareça desnecessariamente na frase. Esse é o uso do pronome relativo. Por isso que você vai ver o SESP perguntar muito. O que o pronome relativo está retomando? Na linha tal, o pronome relativo retoma que palavra? Observe o exemplo.
O pronome relativo, ele vai sempre retomar um substantivo ou até um pronome substantivo. Então, veja. Há no meu corpo um incêndio que queima sem esperança. Então, esse que está retomando incêndio. O que é retomar? É substituir. O pronome relativo está substituindo o substantivo incêndio. Tem outro, olha. A própria terra que piso. Esse que está também retomando um antecedente, nesse caso, o antecedente terra. Esse pronome relativo está retomando um substantivo terra antecedente. Mas corre em meu sangue um veneno, veneno que tem teu nome. Esse que aqui está também substituindo o antecedente veneno. Se o que não aparecesse, se não houvesse pronome relativo, o substantivo viria mais de uma vez na frase, ele viria repetido. Entendido? Tá. Agora, vou começar a preparar você para as questões. Agora que você já sabe o que é um pronome relativo, qual é a função dele, você vai aprender a usar cada um deles. Então, agora eu quero que você entenda a diferença do que, quem, cujo, onde, já preparando você para treinar com as questões do CESP. Vamos lá. Vamos ver a lista dos pronomes relativos. Que, o qual e flexões. Então, quando é que eu uso que, o qual e flexões? Anote aí. Eu gosto de falar que, o qual e flexões são aqueles coringas. Eu gosto de chamá-los de coringas. Sabe por quê? Porque eles retomam coisa ou pessoa. Então, eles servem para tudo, para coisa, pessoa. Veja os exemplos. Eis o livro que procuro. Esse que está retomando livro. Olha o que retomando coisa. Agora, olha o que retomando pessoa. Este é o professor que elogiei. Assim como você usou o que, poderia ter usado o qual, a qual, quer ver? Eis o livro, o qual procuro. Eis o professor, o qual elogiei. Então, o qual, a qual, os quais, você usa para retomar coisa ou pessoa. Um detalhe importante é você entender que o qual, a qual, os quais, esse pronome relativo já vem com o artigo, não é mesmo? Então, olha, o nome do relativo é o qual. A qual. Ele já vem com o artigo, entendeu? Agora vamos ver o pronome quem. Quem você usa em duas exigências. São duas exigências para o uso do relativo quem. Vamos ver. Quem você usa? Primeira exigência. O antecedente tem que ser pessoa. Segunda exigência. O quem vem sempre antecedido de preposição. Sempre. O pronome relativo quem vem sempre preposicionado. Estou falando do pronome relativo quem, não estou falando do quem quando é, por exemplo, um pronome interrogativo, não. Claro, existe o quem, pronome interrogativo. Quem chegou? Quem está lá? Quem estará lá? Não estou falando disso. Estou falando do quem, pronome relativo. Veja o exemplo. Olha aqui um exemplo de quem relativo. O quem relativo, ele sempre retoma pessoa e ele vem sempre preposicionado. Esta é a professora de quem falei. Esse quem, retomando, professora, pessoa, e vem com preposição. Entendeu? Agora, é claro que eu poderia dizer de que, da qual. Veja, vou começar a ensinar você a fazer reescritura. O que é reescritura? É trocar um pronome por outro. Aqui eu poderia usar de que, ou poderia usar da qual. Professora de quem falei, professora de que falei,
ou professora da qual falei. Por que esse da qual? Porque seria a união da preposição de mais o a de a qual. De mais a da qual. Então, é uma possibilidade. Tanto faz. Você pode dizer de quem, de que ou da qual. É isso que o CESP vai fazer nas questões. Vai pegar um pronome relativo e vai dizer assim, a troca do pronome na linha tal por de que ou da qual não ensejaria erro gramatical ou alteração semântica. Certo, assertivo, não enseja mesmo. As três formas estão corretas, tá certo? Onde? Pronome relativo onde? Veja. Quando é que eu uso o pronome relativo onde? Onde eu uso quando o antecedente der ideia de lugar. Esta é a casa onde moro. Por que eu usei onde? Estou retomando casa. Casa onde moro. Então, para retomar lugar, eu uso onde. Nesse caso, eu poderia ter usado outro relativo, mas aí, para usar outro relativo, eu teria que ficar atenta à preposição. Veja só. Uma outra opção seria dizer, esta é a casa em que moro ou na qual moro. Agora, por que em que ou na qual? Porque o verbo pede a preposição em. Porque quem mora, mora em. Eu moro na casa. Então, quando eu coloco o que, por exemplo, eu tenho que usar a preposição em que. Não posso dizer essa é a casa que moro, porque quem mora, mora em. E o na qual? Por que esse na qual? Porque é o em do verbo morar mais o a de a qual. Em mais a, na qual. Então, onde você usa para indicar lugar, quando o antecedente é lugar. Mas você sabia que existem outros relativos que indicam lugar? O aonde. Você sabe a diferença entre onde e aonde? Então, digamos, alguém liga para o meu celular e fala assim, Adriana Figueiredo, aonde você está? Tá certo isso? É certo dizer aonde você está? Onde você vai? Bom, é sobre isso que eu vou falar no próximo bloco. No próximo bloco, eu vou continuar falando de pronomes relativos, tá? Mas eu vou fazer um esquema em que eu vou diferenciar o onde, aonde e donde. Você vai entender que esses três pronomes, eles são usados, ó, onde, aonde, donde, você usa toda vez que você quiser retomar uma ideia de lugar. Mas a diferença entre eles tem a ver com a preposição. Isso é importantíssimo para quem vai fazer CESP. No próximo bloco eu vou fazer um resumão disso e vou terminar os pronomes relativos com você e, claro, fazer as questões do CESP. Eu já volto então, até mais.